Muito boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas à nossa casa. Realmente nada mais oportuno do que a gente trazer um tema que fala da missão dos pais, justamente num dia que temos essa casa cheia de crianças e jovens, crianças, né, hoje, na evangelização. E eu fui estudar esse tema para trazer e... Primeiro que a professora gosta de trazer slide, né? Mas eu ia fazer uns slides um pouquinho diferentes, mas eu confesso para vocês que eu acabei deixando bastante texto nos slides, porque eu trouxe no sentido da gente pensar em estudar um pouquinho mesmo. Porque eu fiquei admirada, eu já tinha lido, obviamente, né? Mas daí eu comecei a pegar de várias fontes, primeiro da convergência dessas fontes, no sentido da mensagem que é trazida em relação à missão dos pais. E outra, no sentido de não ser tão acalentadora, mas sim firme. São mensagens firmes que nos trazem o compromisso dessa missão de sermos pais. Né? Então, tem horas que as palavras assim são bem firmes e eu gostaria muito que vocês vissem a forma como é trazida. Né? Eu trouxe os textos, não quis cortar muito os textos, justamente para trazer essa contundência das mensagens que nos são trazidas. Então, eu vou começar pela questão 582 do Livro dos Espíritos, que é a questão que pergunta, né, se pode se considerar como missão a paternidade. Aqui entenda-se paternidade, maternidade, né, não só de pai, né, pai e mãe. Então, a resposta dos Espíritos a essa pergunta sem contestação possível, uma verdadeira missão. E é ao mesmo tempo grandíssimo dever, e envolve mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Como eu falei, são respostas bem contundentes, nos trazendo do quanto é uma missão sermos pais, trazermos essa responsabilidade de educar os filhos. Todos que são pais, somos todos filhos, né? Mas todos que são pais sabem dessa responsabilidade, e as respostas são contundentes. E ainda, né, nessa questão, os Espíritos colocam que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais. Essa palavra tutela eu acho que é uma palavra bem interessante, porque realmente é o grande papel que a gente tem, porque a gente é muito assim, o filho é nosso e a gente se apega, mas é uma tutela, vai chegar uma hora que esse filho vai criar asas e vai ter a sua própria vida, suas próprias escolhas. Então a gente tem esse período mesmo de tutela, a fim de que eles se dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, nada é por acaso da gente passar por esse período da infância, que é um período de maior maleabilidade e mais fácil, como se fosse uma esponjinha ali que vai absorvendo todas essas impressões e todos os exemplos e todas as palavras que a gente proporciona, para que consiga então ir amadurecendo e trazendo também o que já vem enquanto espírito, mas já com uma conotação um pouco diferente, que os pais vão conduzindo no sentido de trazer esses filhos para o caminho do bem. Ele coloca, já dá um puxão de orelha aqui, né? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Que muitas pessoas se dedicam, talvez excessivamente, ao trabalho, a questão, né, de outras. Claro, a gente precisa, para ter filhos, a gente precisa sustentá-los, precisa dar várias coisas materiais, mas alguns pais se dedicam talvez em demasia a essa questão e deixam um pouco de lado esse papel de formação do caráter dos filhos. É o que ele está trazendo aqui. Se este vier a sucumbir por culpa dele, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, se a gente não cumpre essa missão de uma forma
como deveria, a gente também vai sofrer, não é só o filho que vai sofrer as consequências, mas nós também colhendo esses frutos amargos aí desse caminho que não foi feito. Bom, essa maternidade, paternidade realmente é uma grande oportunidade de aprendizado, não só para os filhos, como para os próprios pais, espíritos que recebem esses outros espíritos encarnados. Então, a maternidade e a paternidade é, antes de tudo, para aqueles que recebem, uma fonte inesgotável de aprendizados e provações. Nós sabemos disso, não é fácil, né? Não é muito fácil. A gente tem momentos muito difíceis que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de ter feito, a gente não consegue manter a calma, a gente não consegue agir da melhor maneira. E a questão do aprendizado é muito colocada porque a gente sabe que a gente tem que largar o nosso egoísmo, né, e passar a atender as necessidades desses pequenos que nos demandam bastante quando eles nascem, especialmente. É uma dependência total da gente, especialmente nos primeiros meses e anos de vida, e a gente tem que abrir mão de várias coisas para fazer essa dedicação a esses pequenos que chegam a nós, né, através da reencarnação. Eu coloquei o sol ali, daí trago o sol, né? Eu me lembrei de uma pessoa que trabalhava numa unidade de saúde que, quando recebia as gestantes, esse médico dizia para elas: você está grávida de um sol. Mas por que um sol, doutor? Porque tudo vai girar em torno dele. Então, quem tem filhos sabe, né, essa mudança da gente não ter filhos e passar a ter filhos, que realmente tudo passa a girar em torno dessas pessoinhas que a gente ama tanto, mas que realmente tomam todo esse tempo da gente, essa dedicação, e realmente acho que é uma analogia muito interessante, a analogia do sol, também pela luz, pelo calor, pela vida, por tudo, né? Mas eu gosto muito dessa analogia. Mas aí que vem essa questão do aprendizado também, que a gente tem que pensar, porque quando ainda pequenos, eles demandam totalmente da gente, especialmente em relação a cuidados físicos, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão demandando da gente outros cuidados, né? Começam a manifestar a sua personalidade, porque são espíritos eternos, reencarnados, já vêm com uma bagagem. E esses pequenos, né, que começam a crescer, começam a observar o nosso comportamento e começam a nos imitar, né? Então, nossos costumes, nossos hábitos, tudo é observado e é imitado. Tudo. Não passa nada desapercebido. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado, e aí a gente tem que se olhar no espelho e tem que começar a se melhorar, porque se eu quero que meu filho seja uma pessoa do bem, uma pessoa, enfim, com algumas características, né, do homem de bem, que é o que a gente gostaria, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade de ser o exemplo, porque eu não posso falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer outra, né? Então a gente precisa fazer aquilo que a gente diz para os nossos filhos fazerem, tem que ser compatível a nossa fala com a nossa ação. Então aí que vem realmente essa grande oportunidade de aprendizado que a gente vê nessa encarnação, que vai muito além do conduzir os filhos num caminho correto, mas também a gente melhorar, porque a gente é exemplo, nós somos exemplo como pais. Então é uma via de mão dupla, é um aprendizado que é uma via de mão dupla, não é só a gente como pai ensinando os filhos, porque a gente aprende muito também com esses filhos, a gente tem que estar se olhando no espelho o tempo inteiro. Aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, tem um apelo, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Claro, todos os espíritos que reencarnam vêm com esse intuito de progredir. Não tem nenhum espírito que reencarna que não tenha, a não ser aqueles que vêm em missão, mas mesmo assim, mesmo em missão, eles estão num processo de progressão, né? Nunca ninguém vem para um outro processo. Então, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, que é o nosso grande compromisso, é fazer
com que esses pequenos se aproximem dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, da existência de Deus e de todos todo esse amor e todos esses valores que a gente acredita e que estão envolvidos dentro dessa questão mais religiosa, né? E que às vezes muitos se abstém desse papel, achando que a religião é uma opção, mas não quer dizer que está colocando uma religião, mas sim a questão de estar colocando Deus na vida dessas crianças, Jesus e todos os ensinamentos evangélicos. Então, os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliam o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Também no Evangelho, ele lembra, e aí como eu disse, de novo, traz um puxãozinho de orelha, reforçando que nós temos esse compromisso e que nós assumimos esse compromisso enquanto pais, que Deus pergunta: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, que a gente teria muito remorso e muita culpa de perceber que a gente não deu conta dessa missão, que a gente não dedicou todo o nosso amor, ou todo o nosso tempo que a gente poderia, ou o nosso máximo, dar o nosso máximo. Não é uma questão da gente estar se cobrando de sermos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui, mas é sim dar o nosso melhor e com muito amor envolvido, em todas as situações. Então, e aí ele traz essa questão de que a gente mesmo vai pedir uma chance para reparar essa falta que a gente teve se a gente não der conta dessa missão. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, tem uma questão interessante também que fala assim, se os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que vai para um caminho do mal, apesar dos cuidados que foram dispensados. Aí a resposta dos Espíritos é: não, porém, quanto piores forem as propensões do teu filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguiram desviá-lo ele do mau caminho. Então, ele reforça o tempo inteiro essa missão, sim, e que se a gente, de repente, tem um filho que vem com uma propensão mais para o mal, vinda de outra encarnação, maior ainda a nossa missão de trazê-lo para o caminho do bem, de conduzi-lo nesse caminho correto, E aí, olha que interessante, aí a pergunta dentro da pergunta, e se um filho se torna um homem de bem, apesar de uma negligência ou dos maus exemplos dos pais, Aí, os pais vão ter algum mérito nisso, tiram algum proveito nisso? E aí a resposta é: Deus é justo. Então, não tem essa não. Se você não tem mérito, você não vai ter o reconhecimento. Então, a gente tem, de novo falando, sempre reforçando essa responsabilidade em relação a essa missão que a gente tem. No livro Consolador, tem uma parte que fala da educação dos filhos, e aí tem uma pergunta que fala assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí a resposta é: a melhor escola ainda é o lar, porque é onde a gente vai receber toda a base de ensinamento de tudo, de como agir, de como se portar, de como falar, dos limites que a gente precisa ter, de ter noção das coisas. E aí ele fala, que os estabelecimentos de ensino, ou seja, as escolas do mundo, aí elas podem instruir, elas podem até auxiliar nesse processo, mas só o Instituto da Família pode educar. Porque, claro, a criança vai para a escola, vai ter algumas coisas lá que ela vai aprender, que ela vai ter contato, mas se isso não é reforçado em casa, com as palavras e atitudes, ela só vai ficar num vazio, vai perder o significado, porque o que conta é a vivência que ela tem, a maior vivência que ela tem é no lar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, de novo, reforçando. E como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Porque, na verdade, ele coloca assim, que as escolas no planeta, elas renovam métodos pedagógicos diferentes. A gente não tem a escola de alguns anos atrás, não é a mesma escola de hoje em termos de metodologias pedagógicas e tudo mais.
Mas ele reforça, né? A escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. Porque a pedagogia do dar os puxões de orelha, de dar os limites, né? De fazer isso, não tem como. Isso a gente tem que fazer sempre, né? Não tem milagre, não tem pedagogia muito diferente para ser usada no sentido da gente, claro, sempre fazendo as coisas, como eu falei, com muito amor, sempre, né? Usando toda a nossa capacidade de tentar nos controlar quando nós estamos muito cansados, porque a criança é isso, né? É um trabalho constante de você falar muitas vezes a mesma coisa, e muitas vezes, e não cansar de repetir a mesma coisa, até que uma hora você consegue algum resultado, né? Então a gente tem esse trabalho que é contínuo, mas é um pouco cansativo por vezes, né? Bom, aí o Consolador também aí traz a questão que a gente estava falando da evangelização, né? Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Aí também a resposta é bem clara, né? O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. Então, os pais espiritistas cristãos não podem esquecer de seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, de novo, a contundência, né? Não, a gente precisa fazer esse papel. Vai chegar uma hora que eles vão começar a fazer as escolhas, mas nessa fase infantil a gente tem esse papel de trazer e mostrar o caminho, e dar o caminho, né? Então, estamos aí escutando os pequenininhos lá nesse caminho, né? Em relação ainda a essa questão da educação, né? Às vezes, como a gente estava falando antes, a gente precisa dar limites, precisa tomar algumas atitudes que não vão agradar, e aí tem vários pensadores e pessoas que trabalham com esse tema que falam assim que hoje em dia parece que os pais têm culpa ou se sentem culpados de dar o limite ou querem ser muito amigos dos filhos no sentido, né, de ocupar um lugar que é um lugar de amigo e não de pai e mãe, né? Só que são hierarquias diferentes, um amigo do teu filho ou o pai e mãe do teu filho, a gente precisa sempre colocar que existe essa hierarquia e especialmente trabalhar a questão do respeito, né? Tem uma palestra que o Rossandro Klinger, que fala bastante, né? Assim, ele tem um jeito engraçado de falar e ele coloca assim que a mãe dele uma vez deu assim uma dura nele, né? E aí ele disse: "Mãe, eu te odeio". Daí ela disse assim: eu não preciso que tu me ame, só preciso que tu me respeite. E aí ele disse que aquilo marcou, aquela frase marcou assim na cabeça dele, né? Como assim? E aí ele ficou um tempão sem falar com a mãe dele, daí a mãe também ficou um tempão sem falar com ele, que muito tempo depois é que ele foi assimilar aquela frase e que ela estava falando sim também de amor, né? Porque o respeito faz parte e a gente ama, o pai e mãe amam sem exigir nada em troca. Por isso que ela disse: eu não preciso do teu amor, porque eu vou te amar sempre do mesmo jeito e com toda essa intensidade, independente do que você me dá de retorno. É o amor de mãe e filho que não tem. Então, mas para pensar um pouco essa questão do respeito, né? E aí tem essa questão de autoridade e autoritarismo, porque por vezes a gente está cansado, a gente está estressado, a gente não está num dia bom e a gente acaba usando, né, dessa outra estratégia que é o autoritarismo. E o autoritarismo, na verdade, ele para as pessoas não por causa do respeito, mas por causa do medo, né? E aí algumas diferenças entre autoridade e autoritarismo. Então, uma pessoa que tem uma autoridade, uma pessoa que tem um conhecimento, que tem um poder sobre os outros em relação a alguma questão, né? E aí ela é respeitada por ter essa autoridade, né? Mas, então, nessa relação pais e filhos, quando a gente fala em autoridade, a gente está falando, por exemplo, de normas e regras pactuadas, de diálogo, de acordos. Agora, quando a gente está falando do autoritarismo, a gente está falando de normas e regras impostas,
sem que a criança ou adolescente compreenda exatamente que regras são essas, agressividade e intolerância ao invés do diálogo, ameaças ao invés de acordos, né? Então é isso que a gente precisa refletir um pouquinho nessa pedagogia e do amor e da autoridade para que a gente consiga ter o respeito dos nossos filhos, que é extremamente importante nessa relação de pais e filhos, que o amor já é intrínseco, né? O amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais, mas a questão do respeito é fundamental. Aí tem uma parte que fala da reencarnação e os laços de família, né? E a gente pensar que esses laços não são ao acaso, então existe uma lei divina comandando tudo. Certamente nós nos comprometemos antes de reencarnar com esses filhos que recebemos, seja qual for a dificuldade que tenhamos ou, enfim, se há uma compatibilidade maior ou menor. Às vezes a gente tem numa mesma família os filhos que se dão mais com o pai ou que se dão mais com a mãe, ou as afinidades são diferentes, né? Mas isso é tudo natural porque é a natureza daquele espírito que já vem, né? Um espírito que está reencarnando, não é um espírito que surgiu ali na concepção. Então, esse espírito que nasce como filho já pode ter sido um grande amigo no passado e aí as afinidades se encontram, assim como pode ter sido uma pessoa muito difícil na nossa vida e que está vindo justamente como filho para a gente resgatar esses laços e para ressignificar esses laços aí né? E Deus é muito perfeito a fazer isso, né? Porque a gente recebe esse filho com todo esse amor, com todo carinho, e aí esses laços aí vão se refazendo ao longo do período em que a gente está educando esse filho, né? Então, construir uma nova história, como está dito aqui. Achei um barato essa tirinha, né, que fala: fique tranquilo, o menininho falando pro pai, fique tranquilo, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha sua idade. Porque, na verdade, essas crianças são muito espertas e muito claras. Se a gente pensar em evolução dos espíritos, talvez são espíritos mais evoluídos que estão vindo, né? São mais evoluídos do que os pais. E aí vem cheio de conhecimento, né? Mas, claro, como eu disse, é sempre uma via de mão dupla, independente da sagacidade que eles venham e da inteligência, a gente continua sendo aquela referência e tem que manter essa relação de respeito, né? Bom, tem um livro que fala, que é O Modo de Entender, de Hamed, e aí ele fala, tem umas mensagens que eu achei também bem interessantes nesse contexto, né? E aí tem uma que fala assim: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Então, às vezes a gente se queixa de algumas coisas, mas a gente tem que ter isso muito em mente, que a gente está no melhor lugar que a gente poderia estar diante do nosso merecimento, diante do que a gente precisa aprender, diante do que a gente tem de débitos passados. Então, tudo isso né, sempre com esse olhar para a questão da reencarnação. E aí ele fala assim: o que fazer então para enfrentar o desafio e a bênção, porque é um desafio e é uma bênção ao mesmo tempo, né? De ser pai, de ser mãe, da melhor maneira possível. Como que eu posso ser um pai e uma mãe da melhor maneira possível? Então ele fala assim: na infância a gente precisa dar atenção e amparo nas dúvidas, dificuldades. Claro que logo na primeira infância ali é cuidado bem físico, como eu falei, uma dependência total da gente, mas à medida que vai crescendo ali, nos períodos aí da infância, né, estabelecendo essa relação de confiança mútua, né, sinceridade com os filhos, total, inclusive quando a gente não está bem, a gente colocar e dizer: olha, a mamãe não está bem hoje, né? Então, tudo isso, a gente se colocando nossos sentimentos, eles vão aprendendo a colocar os sentimentos deles, impondo os limites necessários ao seu bem, né, e da sociedade, e ainda ensinar, por exemplo, que os bens espirituais estão acima dos bens materiais, explicando a importância de ter fé. Então, já né, nesse período aí que ele está em evangelização, trabalhando toda essa questão que a gente acredita e que a gente sabe que é importante
para a vida, né? Porque não é uma questão ter fé e acreditar em Deus e saber os ensinamentos de Jesus, não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de filosofia de vida, de ação, como que eu vou agir, que pessoa que eu vou ser na minha vida, conforme esses princípios que eu tiver no meu interior, né? Aí no Livro dos Espíritos, a questão 383, ele fala, né, emendando essa questão da infância, que qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância, né? Qual é a utilidade de a gente passar pela infância? Então, encarnado com o objetivo de aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento que deve contribuir os incumbidos de educar. Então, de novo, né, essa questão de que é um período muito propício e deve ser aproveitado ao máximo para que a gente consiga trabalhar os valores, os limites e tudo mais, com esses pequenos. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar. Já falei também na mensagem anterior, já tinha isso também. A delicadeza da idade infantil os torna brandos e acessíveis a conselhos, experiências e dos que levam a fazê-los progredir. Então é nessa fase que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. E nessa fase, já desde pequeno, já começa a manifestar algumas tendências e algumas reações, às vezes agressivas, às vezes... Então é ali que com o limite, com a conversa, com o amor e com o exemplo principalmente, é que a gente vai inibindo isso que vem, né, com o espírito já, e que é preciso esse espírito estar nessa família ali para isso, né, estar ali para aprender e para ser reconduzido. Então a infância, ela é não só útil como necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Porque é muito louco, né, a gente pensar, nossa, uma última encarnação, sei lá, fiz mestrado, doutorado e não sei o quê, né? Daqui a pouco vem, na próxima, beabá, A, B, C, né? Começa tudo de novo. Sim, a gente começa tudo de novo, porque a gente vai passar nesse período aí, que é um período necessário para a formação do nosso caráter e para o nosso aprimoramento espiritual, né? É isso aí. Bom, na adolescência, ou na aborrecência, talvez, a gente tem muitos desafios, né? Especialmente falando hoje com a questão de celular, de rede social e, né, o desafio que tem de tirar esses adolescentes do celular e de quantas coisas aí que tem nessas redes sociais que não prestam e a dificuldade de controlar o acesso a isso, enfim, né? Muita coisa. Então, a gente tem que sempre esclarecer com esse jovem, com esse adolescente, essa questão da lei de causa e efeito, né? Então, você escolhe isso, vai acontecer aquilo. Então, sempre trazer essa consciência de que cada escolha tem a sua consequência e que algumas escolhas ruins vão ter consequências ruins. Então, o diálogo aberto e sincero, a firmeza moral, o exemplo, sempre, gente, é o exemplo, é o exemplo, é o exemplo, é o exemplo, é sempre o exemplo. A gente sempre tem que ser exemplo. Então, o exemplo e o amor dilatado em todos os sentidos são os instrumentos que os pais podem adotar para conseguir cumprir seu propósito, né? E, claro, sem se esquecer da tolerância. E a questão é que a gente precisa fazer um movimento em direção a esses filhos, porque a tendência deles nessa fase é querer, eles ficam muito grudados, chegam nessa fase, eles querem se afastar, porque eles querem se reconhecer enquanto um ser, indivíduo, né? E a gente precisa fazer esse movimento de resgatá-los e de não deixá-los eles se isolarem a ponto da gente perder diálogo, da gente não ter mais essa proximidade, né? Então, tem que... eu sei, estou falando isso porque eu tenho filho adolescente, né? Então, assim, é aquela coisa de entrar no quarto, tá lá fechado no quarto, eu entro no quarto. Eu sento lá na cama junto, eu vou fazer massagem no pé, vou conversar, E assim, a gente, né? Estou invadindo o espaço dele. Não, eles não se sentem invadidos. Se a gente entra com essa, né? Com esse intuito amoroso e a gente fazendo prece, sempre usando a prece como recurso também, né? Para a gente mobilizar as energias a nosso favor.
Tem uma outra questão interessante no Livro dos Espíritos, que é a 207, que fala que frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. E aí pergunta se também eles transmitem alguma parecença moral. E a resposta que os espíritos dão é não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? E se a gente entende a doutrina espírita, a gente sabe, é um espírito que está reencarnando, que vem de outras encarnações, que tem a sua individualidade, que tem a sua trajetória, que tem a sua evolução. Mas, então, a gente tem essa transmissão aí da genética, né? Então, entre os descendentes das raças há apenas a consanguinidade. Mas aí vem a outra pergunta, né, dizendo assim, tá, então nenhuma influência exerce, porque se ele já vem pronto, né, ele já é um espírito, já é ele mesmo, então não faz diferença nenhuma, não vou exercer nenhuma influência sobre ele, porque ele já é um espírito reencarnado, já tem essa história, já tem essa trajetória, então, e aí, né? Então, nenhuma influência sobre o filho, ao contrário, né? Bem grande influência exercem os pais sobre os filhos, né? Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, os espíritos do pai têm missão, dos pais têm missão de desenvolver os filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e vão se tornar culpados se vierem a falir. De novo, a outra pergunta está de novo dizendo que a gente, né, tem essa missão, é uma missão muito importante. E aí ali eu coloquei os exemplos, né? Então, a gente tem tanto o bom como o mau exemplo a ser dado, né? Então, se eu quero que meu filho leia e não sei o quê, e eu não leio o livro, eu não pego o livro para ler, ou eu não quero que meu filho fique no celular, mas estou eu lá no celular toda hora, né? Então, é um exemplo, é muito exemplo, e a gente influencia eles, não só com as palavras, mas especialmente com os exemplos, né? Aqui, reforçando essa questão do exemplo, né? Que o exemplo é contagioso, então a gente precisa sempre se atentar ao que estamos, mesmo quando não estamos percebendo, a gente está sendo observado e está sendo imitado por esses filhos de alguma maneira, e aí a gente tem essa grande responsabilidade, né? Então, aí ainda no livro do Hamed ele diz, tá, e diante de uma missão tão complexa, né, como que é essa questão? Ele diz, bom, diante dessa missão tão complexa, não estamos sozinhos na tarefa de bem educá-los. Ufa, a gente é responsável, a gente alguma coisa aqui para além da gente. Sim, a gente conta com a família, com professores, com especialistas, com a inspiração dos amigos espirituais, dos anjos guardiões. Então, a gente, finalizando a palestra aqui, voltando para a mensagem que iniciou a nossa noite, que é a oração, né? Então, a prece é um excelente instrumento para alcance a qualquer momento. Então, sempre quando a gente não sabe o que fazer, está perdido, prece, né? Você não sabe o que fazer, você está precisando de ajuda, prece, porque todo pai e mãe tem muito auxílio espiritual ali junto, porque o intuito é que esses filhos cresçam e evoluam, né? Então, existe uma equipe ali junto com a gente para nos ajudar, para nos intuir, e se a gente não conecta com essa energia, né, a gente não recebe essas intuições. Então, a gente é muito, pai e mãe, né, tem muita intuição, são muito intuídos, à medida que a gente se conecta com essa espiritualidade, né. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouquinho, né, dessa questão da prece e da importância do culto do Evangelho no lar. E aí eu coloquei a criança ali fazendo bagunça e tal, porque fazer culto do Evangelho lá com esses pequenos não é muito fácil às vezes, né? Mas, bom, só retomando, né, a questão do culto do Evangelho no lar, se alguém não faz ou se alguém não tem conhecimento, né, a gente vai fazer uma leitura, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Livro dos Espíritos, pode ser, no caso das, né, as crianças participando, um livrinho que seja mais infantil, que tenha historinhas na linguagem das crianças, tal. A gente vai fazer essa leitura edificante, que vai falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, enfim. Uma vez por semana, no mesmo dia e horário sempre. Então tem que ser um horário assim, né, que a família sabe que é aquele horário que costuma ficar em casa. Vai colocar uma aguinha para fluidificar, fazer essa leitura, fazer uma reflexão e uma prece, né? Parece uma coisa tão simples,
mas que traz um benefício gigantesco para as famílias que fazem, gigantesco, é muito grande o benefício. Então a gente não tem ideia, né? Os livros nos relatam, assim, inclusive, né, toda a energia que é movimentada, até no entorno, na vizinhança, todo mundo é beneficiado. E por que sempre no mesmo dia, no mesmo horário, né? Porque a espiritualidade marca esse compromisso com a gente. Assim como eles marcaram hoje, estão aqui e prepararam esse ambiente para estarmos aqui, eles fazem isso lá na nossa casa. Eles vão até uma equipe que vai até a nossa casa para trabalhar as energias do lar, né? Então, aí a importância da gente manter, que é um compromisso assumido com esses espíritos, né? E aí eu fui lendo algumas coisas sobre, né, tem várias coisas dando dicas, assim, como que a gente faz, né, com os filhos, o evangelho no lar e tal. Aí uma das dicas que eu achei tão bonitinha, assim, não precisa chamar evangelho no lar, você pode chamar Jesus no lar, conversando com Jesus, aprendendo com o nosso amigo Jesus, para ficar talvez uma coisa mais leve, assim, porque evangelho, talvez, dependendo da idade da criança, ainda não é uma palavra muito que vai chamar a atenção, né, dessa criança, enfim. Em relação à duração, né, não fazer muito longo para não ficar muito cansativo, que daí fica chato para a criança participar. O horário, a gente sempre, né, procurar pontualidade, mas quando a gente pensa no dia e horário, tem que pensar um horário que não é um horário que a criança vai estar com fome, que vai estar né, cansada da escola, tem que ser aquele horário que a gente sabe que vai ajudar também, porque senão eles vêm, né, às vezes da escolinha super cansados, já nada mais funciona e o evangelho não vai funcionar, né, não vai dar certo. A leitura pode ser livros infantis, né, de preferência com histórias sobre Jesus, com ilustrações. Temos vários livrinhos aí ilustrados com historinhas de Jesus, nem todos são da literatura espírita, mas da literatura espírita temos vários também, que são especialmente essas que contam as passagens de Jesus, assim, uma linguagem bem acessível para as crianças, e daí motivar, não precisa ser uma coisa formal, todo mundo sentado numa mesa, assim, pode ser, né, uma coisa mais livre, mais solta, sentar junto com a criança ali, desenhar, fazer alguma coisa, alguma brincadeira ali junto, para ficar um momento gostoso, para a criança se sentir à vontade nesse momento, querer participar, né? Quando ela já souber ler, ela pode ler uns trechinhos também da historinha ou do evangelho, estimular a conversar sobre, né? Fazer essa conversa, o que a criança achou, o que ela entendeu daquela historinha e tal, e fazer essa participação nesse evangelho, né? Sempre, porque é uma bênção muito grande e uma estratégia que a gente precisa usar. E é isso, gente. Agradeço muito a oportunidade. Eu queria, inclusive, me desculpar que eu me estendi um pouquinho no horário e me desculpar também porque eu não vou conseguir ficar até o fim dos trabalhos do passe agora, que eu tenho um outro compromisso de trabalho agora. Mas gostaria muito de agradecer a oportunidade e desejar que tenhamos um excelente trabalho com essas energias maravilhosas que a espiritualidade dessa casa nos prepara agora nesse momento do passe. Que assim seja. Obrigada.